Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Pedro e junto com o meu grupo de Bruno Barata, Guilherme Vilas Boas, Lívia Maia e Rafael Bastos iremos apresentar teoria de lideranças sobre Steve Jobs. Nesse trabalho a gente usou como base principal o filme de Jobs lançado em 2013 com o elenco de Ashton Kutcher, que a gente achou que era o melhor filme que relatava sobre suas teorias, sobre suas características do dia a dia e que poderia falar sobre ele. Lembrando que tem 3 filmes do Steve Jobs, né? Então a gente está falando especificamente desse lançado em 2013. E também usamos outras entrevistas ao longo de sua vida para poder relacionar também com as teorias. Nas fontes de poder formais, o poder da informação, a gente podia sinalizar que com ele tendo um cargo alto na empresa, ele tinha as informações, vamos dizer assim, privilegiadas, né? Que não restritas, né? Vamos dizer assim, acho que é melhor, que ele não tinha, que nenhum outro funcionário da empresa dele poderia ter, né? Então, com isso, tinha essa vantagem pro lado do Steve, que ele tinha essas informações privilegiadas. Agora, com o poder da recompensa, a gente não conseguiu localizar no filme, porém teria sido retratado sim em outras entrevistas ao longo de sua vida. Agora, pelo poder coercitivo, a gente pode ver que no filme de Jobs, em uma cena, ele demite um funcionário na frente de todos os funcionários, para que isso pudesse impor uma certa carga de, como é que eu posso dizer, de hierarquia ao Jobs, né? Então, fazendo com que os outros empregados pensassem 2 vezes antes de ir perguntar alguma coisa para Jobs, né? Então, com isso, ele foi deixando o seu staff mais, como é que eu posso dizer, fazendo perguntas mais pertinentes, né? E o poder de legitimação, a gente pode dizer que nessa mesma cena onde Steve demitiu o seu funcionário, ele foi criando, então, a sua legitimidade, né? De poder estar mais alto na empresa e com isso a gente pode ver que ele foi crescendo lá dentro. Agora, vamos falar perdão, me confundi aqui. Vamos falar sobre as fontes de poder pessoais. Fontes de poder pessoais, a gente podia ver que na fonte de referência, Steve Jobs conseguia reunir as pessoas com o mesmo foco, objetivo e visões. Isso que fazia muito os seus funcionários ficarem inspirados e atingirem grandes desempenhos às suas tarefas, né? Vamos lá. Poder carismático. Logo após a sua recontratação na Apple, Jobs se torna o mentor dessa organização, com foco nela. Todo mundo consegue botar nele uma expectativa que ele vai conseguir e que ele vai seguir em frente com a tarefa completa até o final do período, né? E o poder do talento é que Jobs não era muito reconhecido enquanto ele era um programador ou um engenheiro. Então, após ele ter os seus projetos concluídos, o seu sucesso foi sendo concretizado, ele foi ganhando o seu respeito, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, o seu próprio respeito perante os seus funcionários e os seus investidores, etc. Agora eu vou passar para o meu próximo colega que vai continuar apresentando táticas de influência de poder. Que são legitimação, persuasão racional, apelo inspirativo, pressão, troca ou intercâmbio, coalizão e vamos lá, por partes. Em relação à legitimação, o Steve Jobs estava constantemente usando a legitimação como uma forma de cobrar os resultados dos seus funcionários, até muitas vezes sendo muito incisivo em suas afirmações. Em relação à persuasão racional, essa foi uma das melhores táticas que Steve usava para convencer as pessoas das suas ideias, já que o principal foco que ele tinha, pessoal mesmo, era de convencer as pessoas que a visão dele era mais correta e é a que deve ser traçada. Já em relação ao apelo inspirativo, que também foi um dos mais utilizados, era uma forma de estabelecer a visão sobre o que a Apple é, de fato. Que ele tentava fazer tipo uma nova forma das pessoas enxergarem a Apple de uma forma diferente. E também podemos ver a tática de influência pela pressão, que ele utilizava para cobrar as metas dos seus funcionários, né? E muitas vezes sendo muito agressivo, até algumas cenas que ele até meio foi de certa forma até agredido por alguns funcionários, né? Mas se mostrou também de certa forma
eficaz por parte, né? Em relação à troca e intercâmbio, essa foi uma forma que Steve Jobs tinha de negociar com seus investidores, fazendo com que ele consiga seus interesses e assim dando algo benéfico para os seus investidores, né? Ideias, no caso, né? Podendo ser. Em relação à coalizão, é, ela foi extremamente necessário para eles conseguirem a aprovação de outros membros em relação a votos em grandes decisões da empresa, em relação a design, é, tecnologia, entre outros, né? Agora eu vou passar para o próximo slide. Agora, em relação a teoria do grande homem, são 6 tópicos, né? E vamos por parte, né? O primeiro tópico é energia e atividade, que é mais conhecido como impulso. E fazer com que essa, é, esse, essa teoria, pondo em prática por Jobs, fazer com que os projetos avançassem. Quando ele precisava ligar para dezenas de possíveis investidores ou contratar trabalhadores com o mesmo orçamento, mesmo com orçamento apertado, né? O que esse impulso dele, essa vontade de querer, fazia com que muitas portas se abrissem, né? Já que ele conseguia recursos e contratar funcionários. Em relação à autoconfiança, a sua autoconfiança não precisa nem falar, né? Porque já é o próprio Jobs, né? Que ele sempre teve esse, esse, essa coisa dentro dele de acreditar no que ele está fazendo. Que mesmo que muitas pessoas desacreditassem, falassem que não iria funcionar, né? Ele conseguia levar para frente e deu no que deu, né? Que foi um sucesso. Em relação à motivação para a liderança, né? Que é mais conhecida como dominância, ele sabia muito bem conduzir os processos de forma que a equipe se direcionasse para um objetivo, né? Que mesmo que a equipe não tivesse muito, não fosse muito a favor das ideias dele, ele conseguia persuadi-los, como a gente viu no outro slide, e fazia com que a liderança dele seja até plena, né? Porque ele conseguia as coisas que de fato queriam, por conta do seu foco, né? Honestidade e integridade, isso aí já é mais relativo, e aí depende da forma de que cada um observa, né? Já é um pouco mais relativo, como tinha dito, né? Em relação à capacidade cognitiva, ao longo do filme ele demonstrava ser capaz de perceber que o futuro do negócio era o futuro da empresa era nítido, né? Que seria um sucesso, como a gente vê hoje em dia, né? E tanto na forma de elaborar os projetos, elaborar os raciocínios lógicos e de negociar, entre outras coisas, foram muito importantes para o sucesso da empresa, né? Agora, em relação ao conhecimento sobre o negócio, bom, não preciso nem falar também, né? Que era a paixão dele, que era a tecnologia. E ele conseguiu expressar toda essa paixão, essa vontade de querer, criando a Apple. Que se não fosse todo esse conhecimento que ele tinha por trás da tecnologia e tantas outras habilidades que ele teve que desenvolver, se ele não conseguisse, não seria possível. Então, realmente, ele tinha muito conhecimento sobre o que ele estava fazendo, em geral. Do Big Five, a gente pode começar dizendo que ele possui uma consciência de idade média, porque apesar dele ser altamente responsável e persistente com os objetivos dele, ele é pouco confiável. E essa baixa confiabilidade pode estar atrelada ao segundo item também, que é a amabilidade, que pelo menos no filme ele demonstrou ser bem baixa, porque raramente ele demonstrou empatia pelos outros e teve sempre tendência a pensar em si mesmo antes de pensar nos outros. Como foi, por exemplo, o caso em que ele negou a paternidade da Lisa, a filha dele. E no próximo item, que é a estabilidade emocional, a gente usou a definição de capacidade de lidar com estresse e tendência a pensamentos negativos. E a gente identificou isso nele como mediano, porque ele tem bastante segurança e assertividade, que tem a ver com a extroversão dele, a propósito, e
Isso deixa ele bem mais confortável em situações estressantes. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um temperamento meio explosivo, ele grita com os outros, fala coisas bem ruins, e aí por isso ele ficou meio mediano. Agora, em abertura para novas experiências, a gente considerou ele alto, porque, bem, ele é muito aberto a novas ideias, e esse é inclusive um dos valores da Apple, né? Em uma das cenas, ele até fala para um gerente lá da Macintosh: a gente nunca para de inovar. No último item, a extroversão, a gente considera também alta porque ele é extremamente assertivo e desinibido, ele fala com as pessoas que ele considera necessárias para ajudar no projeto da empresa sem nenhuma forma, sem segurar ele, né? Bem livre. Principais categorias: a estrutura de iniciação, que é o líder mais pragmático, orientado para tarefas, processos e resultados, e tinha a consideração, que é o líder mais humanista, preocupado com o bem-estar dos liderados dentro da empresa. Dentro do filme, é facilmente perceptível que Steve se encaixa dentro da estrutura de iniciação, porque ele delega tarefas específicas aos membros, como quando ele pede ao Bill os diferentes tipos de fontes para a Lisa, que é um projeto da empresa, e ele esperava que os trabalhadores mantivessem um padrão de desempenho e cobrava a zona tática de pressão quando não alcançavam esse padrão. Ele também enfatizava o cumprimento de prazos, perceptível na fala de um dos engenheiros próximos dele, quando ele diz que estava cansado de tantos prazos e da rigidez da sua cobrança, que é a figura que está no slide. Encontra conclusões parecidas com a de Ohio, porque os estudos chegaram às mesmas conclusões, as que existe um perfil de líder mais voltado para a produção e um mais voltado para a equipe. Seguindo os conceitos do estudo de Michigan, Steve pode ser percebido como um líder orientado para a produção, porque o seu estilo de liderança enfatizava aspectos técnicos e práticos do trabalho, com foco na execução das tarefas e do cumprimento de metas. Decidiu dar notas para orientação de jobs para produção e orientação para pessoas para tentar mapear ele no grid. Em orientação para produção, a gente deu um 8, porque ele é bem focado em metas e resultado o tempo todo. E a orientação para pessoas a gente deu um 3, porque pelo menos no filme ele não trata os liderados de uma forma individualizada, mas tem uma preocupação bem grande em direcionar as pessoas para um objetivo, e então ele não deixa as pessoas na mão, pelo menos. E dentro dessas notas, o perfil que ele mais se aproximou foi o de autoridade. Só que com algumas ressalvas, porque seria injusto colocar ele nessa posição, porque ele é capaz de inspirar a equipe através de visões e ele consegue prover um ambiente de cooperatividade dentro da empresa que não foi retratado no filme. Mas a gente pode encontrar esses momentos em discursos, na internet e palestras. Como o nome sugere, um líder situacional é aquele que consegue adaptar seu comportamento a diferentes situações. A eficácia do líder está na sua capacidade de adaptar seu comportamento gerencial ao nível da maturidade ou sofisticação de seus subordinados, ou seja, a situação. Tudo depende da situação a ser enfrentada e as estratégias mais adequadas a serem utilizadas. Na liderança situacional, o líder tem o papel de observar sugestões, como o tipo de tarefa, a natureza do grupo e outros fatores que podem contribuir para a realização do trabalho. Já no filme, Jobs não alterava sua abordagem de acordo com a capacidade ou motivação do liderado. Tratava todos de forma igual. Nessa cena comentada, ele aparece demitindo os funcionários que eram mais incapazes. A estrutura organizacional para que o líder possa se adaptar à condição. O momento básico que a gente vai usar para analisar aqui é o momento em que Steve entra para o time da Macintosh e precisa liderar as pessoas dentro do projeto. Nesse momento, o risco para o negócio era alto, porque era um projeto praticamente do zero. A competência da equipe era média para baixa, porque, apesar de serem profissionais da área, a tarefa era ambígua e dependia muito da capacidade do Steve de orientá-los para o melhor caminho. E a cultura organizacional talvez seja possível dizer que estava caminhando para o empreendedorismo, porque não era uma estrutura hierarquizada e tradicional. Mas também não era um perfil muito empreendedor, estavam caminhando para ele, em boa parte por causa dos ensinamentos do Steve. A gente decidiu analisar a relação líder-liderado, a estrutura da tarefa e o poder da posição para poder entender qual era a situação que o Steve se encontrava. O período que a gente usou para analisar foi quando a Apple tinha acabado de se consolidar. Primeiro, a relação líder-liderado do Steve era boa, porque apesar dele ter uma postura meio rígida e agressiva, ele era respeitado dentro da empresa e era admirado pelas pessoas por ter uma visão promissora.
A estrutura da tarefa é um pouco difícil de definir, mas a gente considerou ela baixa porque, como a Apple dependia muito de inovação, era um pouco incerto para a equipe o que era o caminho certo a se trilhar. Ou seja, era meio ambíguo e um dos maiores desafios do Steve era justamente esclarecer qual era a estrutura da tarefa, deixar o caminho mais claro. O poder da posição era forte, já que ele era o CEO, se o poder dentro da empresa era praticamente limitado, só não era limitado porque mais pra frente no filme ele acabou sendo deposto, digamos assim. A situação dele na empresa, portanto, era extremamente favorável, ele se encaixou na categoria 3, e como o Jobs era orientado para tarefas, dá para concluir que dentro do modelo de Fiedler, ele estava operando no estilo de liderança de maior desempenho para aquela situação. A teoria do caminho meta trata de como os líderes devem ajudar os empregados a encontrar o caminho correto para atingir uma meta. O líder deve esclarecer quais são as questões, os caminhos preferenciais, reduzir o número de obstáculos e armadilhas, além de aumentar oportunidades de satisfação durante o percurso de atingimento de uma meta. A teoria enfatiza o relacionamento entre o estilo do líder e as características dos subordinados e o conjunto de trabalho. De acordo com a teoria do caminho meta, o líder precisa escolher entre 4 diferentes estilos de liderança. Dessa forma, no filme, uma das maiores ferramentas da Apple é a inovação, o que torna as tarefas muito ambíguas. Jobs adotava posições diretivas para que seus liderados tenham mais clareza sobre o que deve ser feito. A gente pode analisar o Steve Jobs sob algumas perspectivas. A primeira era entender se ele tratava os liderados de uma maneira individualizada. E como vimos na teoria situacional de Hurston e Blanchard, ele, pelo menos no filme, tratava todos de maneira homogênea. Além disso, a gente pode entender como ele incentivava a equipe intelectualmente. E creio que o filme não abordou muito essa parte, mas Jobs era muito preocupado com solução de problemas e inovação. Isso fazia com que ele criasse algumas formas de incentivar isso dentro da empresa, como, por exemplo, ter um contato mais próximo e frequente com seus funcionários para que eles possam comunicar suas necessidades. Também a motivação inspiracional é um critério importante porque mostra a identidade do líder. E Jobs tem bastante disso. Um de seus momentos marcantes é quando ele está na frente de toda a equipe e diz que a Apple deve ser reconhecida pelos detalhes, pela qualidade e pela simplicidade do produto, de forma que isso empodere todos os indivíduos. E por último, a influência idealizada é sobre um sentido de missão, estimular o orgulho da equipe e sobre ter respeito e confiança. Dentro disso, creio que a cena que melhor ilustra é quando Jonathan Ive, um rapaz que preside o setor de design, expressa para Jobs o que ele imagina ser a visão de Jobs com um grande brilho nos olhos, mostrando ao mesmo tempo o respeito que as pessoas possuíam por ele e a visão que compartilhavam. Pode analisar Steve Jobs sob 3 aspectos. O primeiro deles é que Steve, como vimos anteriormente, tem um estilo de liderança orientado a resultados, demitindo pessoas quando achar necessário, por exemplo, seguindo um pouco da máxima de os fins justificam os meios. No entanto, vale lembrar que a postura dele não pode ser confundida com um laissez-faire, porque ele está constantemente direcionando os funcionários para o caminho que ele acredita ser correto. Agora, dentro do conceito de administração por exceção, Jobs tem uma postura com certeza ativa e não passiva, porque está sempre a par dos projetos da empresa e está sempre usando as suas melhores táticas de influência para direcionar os liderados para um objetivo. Já a recompensa contingente, que é, em resumo, oferecer prêmios salariais para incentivar o bom comportamento da equipe, não conseguimos identificar dentro do filme, o que não quer dizer que ele não usava. No filme Jobs, conseguimos relacionar algumas cenas com comportamentos da teoria da liderança carismática. Percebe-se que Steve Jobs possui a capacidade de inspirar seus seguidores. Essa característica foi vista na cena que Jonathan Ive, que foi o designer responsável pelo visual dos produtos na Apple, mostra admiração após Jobs voltar para a empresa. Steve Jobs possui visões atraentes, mostrando a ideia de empoderar e desafiar o indivíduo. No filme, não foi nítido a sensibilidade pelo ambiente e pelas pessoas. Porém, em alguns discursos vistos na internet, é possível perceber essa sensibilidade. Além disso, Steve Jobs não corre riscos pessoais pela empresa. Outro comportamento apresentado é o de cooperação mútua, mostrando a união em favor da causa. Sendo assim, quando um líder demonstra esses comportamentos, seus seguidores consideram uma capacidade heróica ou extraordinária. Por último, relacionamos o líder Steve Jobs com a teoria da liderança autêntica.
Percebemos que o filme mostrou poucas características dessa liderança, porém observamos que o Steve Jobs é uma pessoa genuína. Portanto, a equipe da Apple procura sempre superar a si mesma e não os concorrentes. Outra característica observada é que ao longo do filme, Steve desenvolve suas próprias ideias e visões sobre a empresa e possui uma visão de confiança de seus funcionários. O compartilhamento de informações e a ideia de ética não foram abordados no filme com clareza.